Oi pessoal, eu sou a Maria, educadora do Mova São Carlos e hoje nós teremos a segunda aula da disciplina de Geografia. Lembrando que ela é a continuação da primeira aula. Na primeira aula, nós falamos sobre a história da geografia e sua consolidação como ciência. E nós percebemos o quanto que os mapas influenciaram no desenvolvimento dessa disciplina. Então, hoje, nós vamos falar sobre a história da cartografia. Tá, mas o que isso tem a ver com os mapas? A cartografia é a ciência que elabora mapas. Vamos escrever então a palavra mapas. M A P A S. Mapas. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre a história da cartografia. Você sabe o que é um mapa? Um mapa é a projeção do planeta Terra em um plano. A Terra, como a gente pode ver na imagem do slide, é uma forma semelhante a uma esfera. E o mapa é feito em um plano, como se fosse um papel. Então, a esfera, a Terra, que se parece com uma esfera, tem 3 dimensões. E o mapa vai ter 2 dimensões, porque ele é uma representação da Terra. Mas nessa representação vai se perder uma dimensão, porque 3 menos 2 é 1. Então, é impossível que haja uma projeção que represente de forma perfeita a Terra. Vão haver distorções. Mas como a gente faz para diminuir essas distorções? A gente usa as proporções, as escalas, que nós vamos ver mais para frente. E vale ressaltar que o mapa não é algo neutro. Quando o cartógrafo, que é a pessoa que faz o mapa, faz esse mapa, ele deposita no mapa a sua visão de mundo. Ele tem uma intenção ao fazer esse mapa. E para que servem os mapas? Eles têm muitas utilidades, mas principalmente para registrar a passagem do ser humano por lugares e para delimitar territórios. E desde quando existem os mapas? Os mapas existem desde a pré-história. A história do homem se confunde com a história dos mapas, porque desde que os homens eram homens das cavernas, eles já faziam os mapas. O primeiro mapa encontrado é do ano, em média, de 2500 a.C. Os anos antes de Cristo, nós representamos com a sigla AC. E eles são contados, conforme passa o tempo, de maneira decrescente. Então, um ano após 2500 a.C. é 2499 a.C. E um ano após 2499 a.C. é 2498 a.C., até chegar ao ano do nascimento de Cristo. E esse mapa o mais antigo do mundo encontrado até hoje, ele foi feito em cima de uma placa de argila cozida, provavelmente pelos povos babilônicos. E ele representa o vale de um rio, que provavelmente era o rio Eufrates, e ele foi encontrado onde é o atual Iraque. Bom, agora vamos fazer uma pergunta. Se o mapa surgiu em 2500 a.C., quantos anos este mapa tem? Então, vamos fazer uma conta aqui na lousa. O mapa foi feito em 2500 antes de Cristo. E nós estamos no ano 2021 depois de Cristo, que é representado com o D e o C. Bom,
Lembra que eu falei para vocês que os anos antes de Cristo eram contados de maneira decrescente? Então, quando chegamos no ano do nascimento de Cristo, foi o ano 0. Então, depois contamos mais 2021 anos depois de Cristo até chegarmos aqui. Então, a soma do mapa vai ser os 2.500 anos antes de Cristo mais os 2021 anos depois de Cristo. E essa vai ser a idade dele. Vamos ver quanto dá. 1 mais 0 vai ser 1. 2 mais 0 vai ser 2. 5 mais 0 vai ser 5. E 2 mais 2 vai ser 4. Olha só, então o mapa tem 4.521 anos. Dá para acreditar? Bom, continuando a nossa aula, eu contei para vocês que o primeiro mapa foi feito em 2500 a.C., mas também outros povos e muitos povos já utilizavam os mapas há muito tempo. Os árabes, babilônicos, romanos, egípcios, chineses, e cada povo utilizava os mapas para suas necessidades específicas. Por exemplo, os romanos utilizavam mapas muito para fins militares na guerra. O mapa que a gente está vendo aí, esse que tem a cor azul, ele está em forma de disco e ele é um mapa grego. Lembra que eu falei para vocês que quando o cartógrafo vai fazer um mapa, ele põe as suas intenções e a sua visão de mundo nesse mapa? Se vocês verem, a cidade de Atena está bem no centro do mapa. Por quê? Foi um grego que fez e a cidade de Atena estava na Grécia. Então, para eles, Atenas era o centro do mundo. E ao lado também tem um mapa babilônico. Os chineses e a cartografia. Os chineses são povos que foram muito importantes no desenvolvimento da cartografia. Eles se destacaram muito porque no século 3 a.C. já utilizavam mapas para orientação. Eles se orientavam de acordo com os lugares que eles iam. Delimitar fronteiras. Então, eles desenhavam um mapa e delimitavam, olha, até este espaço, esse território é chinês, então nenhuma outra pessoa de outra nação pode entrar nesse território e tomar conta dele. Controle de território, estratégia militar, cobrança de impostos, via lá no mapa os territórios que haviam e cada partezinha do território tinha que pagar uma quantidade de impostos. E navegação também, o que é interessante, porque sempre que a gente pensa em navegação e cartografia, a gente lembra da Europa, mas os chineses já usavam a cartografia nas navegações antes da Europa. E aí tem um mapa mundi da China. Os gregos e a cartografia. Os povos gregos foram importantíssimos também para a contribuição na cartografia. Eles fizeram muitos livros, muitas obras importantes, mas muitos deles foram perdidos, queimados na Idade Média. Cláudio Ptolomeu foi um grego muito famoso nessa área da cartografia. Ele nasceu em Alexandria, onde fica o atual Egito, e a obra dele é considerada o primeiro atlas do mundo. Atlas são livros que têm um conjunto de mapas dentro. Tem vários mapas que você pode folhear. E aí do lado está um exemplo da obra de Ptolomeu. Olha que lindo, olha quantos detalhes, as cores. E os gregos foram muito influentes na cartografia ocidental. Como a Grécia se concentrava em grande parte ali no território da Europa, eles foram grandes influentes na cartografia da Europa. Tá, mas eu falei para vocês que os gregos tinham tido influência na cartografia ocidental. E o que isso quer dizer? Aí, estou mostrando para vocês um mapa que divide Oriente e Ocidente. No Oriente, tem os continentes da Ásia, tem o Oriente Médio, a Oceania. Na Oceania está a Austrália, a Nova Zelândia. Na Ásia, a China, a Índia. No Oriente Médio, os Emirados Árabes. E boa parte da Rússia também, que é engraçado, porque tem uma parte da Europa que fica no Oriente. E no Ocidente, temos o Brasil, na América do Sul, a América do Norte, que tem os Estados Unidos, o Canadá, boa parte da Europa.
E é muito importante lembrar que os mapas na antiguidade não eram acessíveis igual hoje para a população. Eles eram um privilégio das altas classes. Na Grécia, dizia-se, né, que em Atenas havia uma democracia. Só que o que era essa democracia? Só quem podia participar das decisões da Grécia eram os cidadãos, que eram os homens gregos. Os escravos, metecos eram os estrangeiros que não haviam nascido em Atenas, que era uma cidade da Grécia. As mulheres, eles não tinham cidadania. O clero também tinha acesso aos mapas e os reis na Idade Média. Então, o resto da população não tinha acesso. Os mapas na Idade Média. A Idade Média foi um período de grande retrocesso em muitas ciências e também na cartografia. Os mapas passaram a ser baseados na Bíblia. Então, eles eram simplórios. Não tinha a experiência, o estudo do território para fazer um mapa. Era apenas pensado, que forma a Bíblia retratou um território, a Terra. Então, vai ser desse jeito. Eles eram muito simples. Qualquer estudo que fugisse da dominação da Igreja Católica era condenado. E aí estou representando para vocês, mostrando um exemplo de mapa TO, que era um mapa muito utilizado na Idade Média, que, se a gente ver, tem como se fosse um T inserido dentro de um O. E aí, as intenções do cartógrafo na criação desse mapa. Jerusalém está no centro do mapa. E acima tem o paraíso. Mapas no Renascimento. Após a transição entre a Idade Média e o Renascimento, os mapas passaram a ser pautados na ciência. Eles voltaram a ser complexos, cheios de detalhes. Eles foram utilizados principalmente nas navegações e expedições na Europa. E aí, a Europa retornou como líder na cartografia. Esse é um mapa na projeção Mercator. E no século XVIII, a cartografia ganhou o status de ciência. Na primeira aula, eu contei para vocês que a geografia é uma ciência. Então, a cartografia também é. E, falando um pouquinho mais da evolução dos mapas, aí na primeira figura, há um mapa. Assim que os portugueses chegaram no Brasil, como eles não conheciam todo o Brasil, eles fizeram um mapa do que eles conheciam. Olha só, tem só uma partezinha do país. E tem as caravelas, né, os navios dos portugueses chegando, os índios, muita vegetação. E agora, um mapa novo do Brasil, atual. Você vê que o Brasil já é todo conhecido, todo o território brasileiro já é conhecido. Então, ele está representado de forma mais de longe, que possa ver todo o país, não só uma partezinha dele. E o país também passou a ser dividido por regiões. Então, cada região está representada por uma cor. Também tem os rios sendo representados, ali aquelas linhazinhas azuis são os rios, os mares ao lado. E também houve uma revolução muito importante na cartografia a partir do século XX. Por quê? Aquele mapa que eu mostrei para vocês, atual do Brasil, ele foi feito depois do século XX. Por quê? Foi no século XX que as tecnologias se desenvolveram muito, que houve o surgimento da informática. E a gente vai ver mais sobre isso na aula 3. Passaram a ser construídos os satélites. E a importância da proporção dos mapas. Eu tinha tentado vocês sobre a importância das proporções no comecinho da aula. E aí, eu quis trazer um exemplo para vocês. Vamos imaginar que nós vamos desenhar uma casa e uma pessoa num papel. Essa casa, a menos que ela seja uma casa de bonecas, ela tem que ser maior que a pessoa. Não faz sentido desenhar uma casa que seja menor que uma pessoa. E então os mapas têm que acontecer da mesma forma. As proporções têm que ser respeitadas. Um país que é maior deve ser, a forma correta seria que ele fosse representado de maneira maior do que um país que é menor. Mas também depende das intenções do autor. E a ideologia dos mapas. Novamente retomando que sempre que o cartógrafo faz um mapa, ele tem uma intenção fazendo isso, e ele tem uma visão de mundo depositada nesse mapa. Esse é um outro mapa na projeção Mercator. E a gente pode ver que a América do Norte, ali no canto, o Canadá, está muito grande, a Europa está muito grande também. E a Rússia está muito grande. E lá embaixo o Brasil está desenhado bem pequenininho. A África também está bem pequenininha. A Oceania bem pequenininha. Por quê?
tem uma intenção aí. Porque, na verdade, a América do Sul, onde está o Brasil, é muito grande. A África é muito grande. A intenção é estabelecer uma relação de poder da Europa, que como se a Europa fosse mais poderosa que o restante do mundo. E aí, voltando sobre o assunto da evolução dos mapas, quem é de São Carlos? Esse é o primeiro mapa feito da região de São Carlos, quando nem era São Carlos ainda. Era uma sesmaria. O que é isso? Foram terras que foram doadas. E elas foram doadas para um cirurgião que era o avô do Conde do Pinhal. E aí, eu tentei achar uma resolução melhorzinha, mas essa é a única resolução que tem na internet. Mas dá para enxergar um pouquinho, que lá embaixo está a região de Ribeirão Bonito, mais para a direita está a região de São Carlos. E essa era uma região entre Araraquara e São Carlos. E olha, o mapa todo branco e preto, poucos detalhes, parecia que era uma região mais agrícola, né? Mais de plantações. Agora, eu tirei uma foto da projeção do Google Maps, uma ferramenta do Google, de São Carlos. Olha as cores, olha quantos detalhes. Essa foi uma foto tirada por um satélite. E olha quantos detalhes a cor. As casas, as construções estão num tom mais marrom, as vegetações estão num tom mais verde, tem as rodovias representadas por uma linha amarela. Muito mais complexo, né? E olha como a cidade foi crescendo também. E agora vamos para uma atividade. Eu vou pedir para que vocês pausem o vídeo e retornem no primeiro mapa, ou se lembrem de como era o primeiro mapa de São Carlos, e depois se lembrem ou retornem no vídeo de como está a cidade de São Carlos agora e como ela está sendo representada nos mapas. E aí, vou pedir para ou vocês mandarem um áudio para o educador de vocês, ou vocês escreverem no aplicativo, ou vocês escreverem num papel, tirar uma foto e mandar para o educador a resposta de algumas perguntas. O que há de diferente entre esses dois mapas? Eles foram feitos com os mesmos instrumentos? As cores são iguais? O que mais tem de diferente entre esses dois mapas? O que vocês perceberam aí que mudou? Bom, espero que vocês tenham compreendido bem o conteúdo, que vocês tenham gostado da aula e espero vocês na terceira aula da disciplina. Até mais!